Glória a Deus. Boa noite a todos. Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E agora são 11 horas, 23 horas, e Deus tem uma palavra para você. Esse mês é um mês de nós já começarmos a semear. Hoje tive um grande dia produtivo, né? Graças a Deus, um dia bem produtivo, e é isso que Deus quer para você, você que tem vivido improdutivo, porque o desejo de Deus é que nós possamos prosperar. E a pobreza significa improdutividade. Enquanto mais eu não faço nada, enquanto mais eu não leio, enquanto mais eu não trabalho, enquanto mais eu não empreendo, mais a pobreza está perto de mim. E a riqueza, ela é a produtividade. E é tão interessante falar sobre produtividade, que produtividade muitas das vezes não é fazer muitas coisas, mas é fazer a coisa certa. Se você fizer a coisa certa, gastar energia com aquilo que dá resultado, você vai ser bem produtivo e vai ter bem mais prosperidade. Mas se você gastar energia com aquilo que não dá resultado, se você pegar toda a sua energia e gastar com aquilo que não te dá resultado, você vai ser uma pessoa que faz muita coisa, mas que não produz resultados. Então, tem muita gente que faz muita coisa, mas faz muita coisa sem resultados, sem produtividade. E assim, o desejo de Deus é que nós sejamos produtivos. O desejo de Deus é que nós possamos prosperar. E na verdade é o meu desejo também, porque Deus, ele coloca no nosso coração os sonhos que ele quer realizar. E eu quero declarar na tua vida que todos os sonhos, todos os projetos que você tem no seu coração, que você possa imaginar que esses sonhos, eles são loucura, ou que esses sonhos são difíceis para você, eu quero dizer, se você consegue enxergar, é porque você tem potencial em Deus para alcançar. E 2022, eu quero dizer que será um ano em que Deus vai fazer mais do que Ele já fez em toda a minha história, e se você crer nessa palavra, você vai viver. O que Deus vai fazer vai ser tão bom, tão grande, tão poderoso quanto tudo aquilo que Ele já fez em toda a sua história para trás. Essa palavra eu posso falar por quê? Porque a palavra do Senhor diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele fez, mas o bom é que Ele vai continuar fazendo. A palavra de Deus, ela vem nos falar que os sonhos de Deus são mais altos, muito maiores do que os nossos, que os caminhos de Deus, eles são bem mais altos que os nossos. Então, não tenha medo de sonhar. Existe uma história de um pastor de Goiânia, que ele teve uma visão e ele visualizou, o nome do pastor é Rafael Almeida, ele visualizou um filho chegando diante do seu pai e pedindo a ele criou coragem e pediu ao seu pai R$100, e ele queria ver a reação do pai dele. Ele imaginou assim: quando eu pedir meu pai R$100, ele vai fazer cara feia, ele não vai me dar, mas eu vou pedir para ver o que acontece.
E aí esse filho chega diante do pai dele e pede: pai, eu quero 100 reais. O pai, sem fazer nenhuma cara feia, vira para o cofre, pega 100 reais e entrega para seu filho. E aí o filho fica feliz com aquilo que recebeu, mas ele não se conforma e outra vez ele vai lá diante do seu pai e diz: pai, eu quero 1.000 reais. E aí seu pai, sem nem mexer o rosto, sem nem fazer assim, mexer o rosto como alguns pais fazem, ele tira 1.000 reais do seu cofre e dá. Depois o filho cria mais coragem, chega diante do seu pai e pede 100.000 reais. E aí o pai, na mesma hora, não faz cara feia e não dá, e dá o dinheiro para o seu filho. E quando o filho sai, ele diz: meu Deus, eu pedi 1.000, pedi 100, agora eu vou pedir 1 milhão, que com 1 milhão ele não vai me dar. Meu pai não vai me dar. E aí o filho sai e volta para pedir o seu pai 1 milhão. E quando ele chega diante do pai e diz: pai, eu quero 1 milhão. Aquele filho, ele é surpreendido porque o pai também não faz cara feia, tira 1 milhão do seu cofre e entrega para o seu filho. E aí o filho fica muito chateado, muito perplexo com a situação e pergunta: pai, vamos deixar disso aqui, eu não quero dinheiro, eu só quero saber, pai, até onde o Senhor pode me dar. E aí o pai responde para o filho: meu filho, eu posso te dar até onde você pedir, até aonde sua fé enxergar. E assim eu tenho certeza que é Deus. Muitos de nós não conseguimos pedir mais porque a nossa mentalidade ela não aceita a prosperidade. Se eu falar para qualquer um de vocês: eu tenho minha empresa hoje. Se alguém chegar falando para mim que minha empresa vai faturar 200 milhões de reais, na mesma hora eu vou procurar na minha mente uma barreira, uma dificuldade, uma limitação da minha empresa, uma limitação geográfica, uma limitação quaisquer que seja. Eu vou procurar na minha mente essa limitação. E assim, a limitação é colocada muitas das vezes por nós. Existem muitas coisas que nós não fazemos, que nós não empreendemos porque falta em nós a decisão. E falando de decisão, nós temos que vencer algo que é muito forte no nosso coração. Quando eu fui abrir a minha empresa, eu me preocupei muito com aquilo que as pessoas iam falar, com aquilo que os comerciantes iriam falar, com aquilo que eram meus clientes, com aquilo que as pessoas iam olhar para mim e falar. E para eu vencer isso foi dificultoso. Para eu estar vencendo todas as dificuldades, aquilo que os outros iam pensar, aquilo que a minha família ia pensar, porque é uma coisa nova você empreender. Mas assim, graças a Deus eu me sinto muito amado por Deus e eu sei que Ele é poderoso para fazer. E eu tive coragem de empreender. E uma palavra que eu tenho no meu coração é: Deus, Ele fez na minha vida, Ele tem feito, Ele vai fazer muito mais. Tudo aquilo que Deus fez na minha vida até hoje, que eu já considero muito, mas não é nem a sombra daquilo que há de vir. E Ele fez para eu poder dizer para os meus irmãos, para os meus colegas, para todos aqueles que me ouvirem que se Deus fez na minha vida, Ele é capaz de fazer na sua. E assim, creia, coloque expectativa em 2022. Coloque expectativa não na sua situação hoje. Hoje você está em uma situação ruim, está em uma situação triste. Talvez hoje você tenha várias limitações, vários problemas para resolver, mas não se baseia naquilo que você está vivendo hoje.
mas se baseia naquilo que Deus é poderoso para fazer. E a palavra de Deus, ela nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E é tão interessante que Ele, além de ser poderoso, Ele nos ama e Ele quer fazer. Ele nos ama, Ele quer fazer, como a história do menino. Aonde nossa fé chegar, nós vamos alcançar. Aonde nós crermos, nós vamos chegar. E eu quero compartilhar uma palavra muito rápida, muito simples com vocês. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero hoje convidar você a ter fé. E muitas das vezes, para nós termos fé para prosperar, fé para crescer, acontece algo que é primordial, que é a primeira coisa que Satanás fala. Ele diz assim: você não merece, você é um pecador, você nasceu numa família tal, você já fez muitas coisas ruins. Talvez Satanás coloque no seu coração dizendo assim: você não estudou muito. Talvez Satanás coloque no seu coração assim: você não trabalhou muito. Mas assim, qualquer acusação, qualquer poder que Satanás tenha para te parar, o Senhor tem poder para te acelerar. Qualquer força que Satanás tenha para mexer com a tua mente, para dizer que você não consegue, que você é fracassado, eu quero te dizer, o Senhor é muito mais poderoso para fazer um mindset na tua mente, para que você alcance, para que você veja que Deus ele é poderoso e que você também é poderoso, que você é capaz. Então, sempre que Satanás te acusar, sempre que aparecerem os percalços, sempre que ele colocar pessoas para dizer assim: não, você não, qualquer pessoa menos você, você vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É muito forte, irmão Ângelo. Ele nos purifica de toda injustiça. Ou seja, qualquer resquício que você tem na sua mente, se você sofreu, se você passou por dificuldades, e isso sujou, manchou a sua mentalidade, se isso manchou toda a tua mentalidade, se isso deixou em vocês feridas que você nunca conseguiu vencer, eu quero te dizer essa palavra de Deus: Ele é fiel e justo para te purificar de toda mancha, de toda sujeira. Não importa qual é a sujeira que tem na tua mente, no teu coração. A palavra do Senhor diz aqui em João, capítulo 1, versículo 9: Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Queridos, vocês talvez nasceram em uma família conturbada. Talvez vocês nasceram com pais separados. Talvez vocês nasceram numa situação ruim. Talvez vocês nasceram sem pai, órfão de pai vivo, ou órfão de mãe viva. Mas eu quero declarar uma coisa na sua vida: o homem ele faz sexo. A única coisa que o homem faz é sexo. Mas eu quero dizer que Deus ele faz filhos. E você é adotado, você é um filho amado do Senhor. O meu Deus, Ele é um Deus que tem tanto amor que, ainda que a situação que seja de um estrupo, ainda que a pessoa possa ter nascido de um estrupo, é o que Deus fala: meu filho, o homem faz só sexo, o homem só sabe fazer sexo, mas eu tenho amor para te tornar meu filho, e é meu filho amado. E essa é uma palavra que nós temos que aceitar. Eu e você somos amados por Deus. O nosso amor, aquele amor que Ele enche o nosso coração, esse amor Ele lança fora todo medo.
Não importa qual é o medo, não importa qual é a sujeira, não importa aquilo que tem de mal, algo diz que você não vai vencer, algo diz para você desistir, algo diz para você baixar a sua cabeça. Eu quero lhe dizer, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor para você é levante, meu filho, siga em frente. Lembra-te de onde você caiu, lembra-te de onde você parou de sonhar e volte a sonhar novamente, porque eu te amo. E além de eu te amar, eu entreguei meu filho por amor a ti. Ainda que só você cresce no Evangelho de Jesus, eu entregarei o meu filho para morrer por você, para restaurar a tua vida. Porque se Jesus morreu, se Jesus sofreu, se Jesus foi ferido, se Jesus recebeu uma coroa de espinho, tudo isso é para nos trazer vida, é para nos trazer alegria, para restaurar a nossa identidade. A nossa identidade é que nós somos filhos de Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então tudo aquilo que Satanás quiser colocar ao contrário, creia que a palavra de Deus para você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Por que que Deus tem prazer em nós? Por que que Deus tem prazer em mim? Ainda que eu peque, ainda que eu faça coisas erradas, e de fato eu faço coisas erradas sim, de fato eu erro e vou errar, continuar errando. Mas por que que o Senhor tem prazer em mim? Porque quando Deus ele olha para mim, ele olha para você, ele vê Jesus, porque Jesus morreu e pagou todo o preço. E quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que Deus vê é o sangue do seu filho que morreu naquela cruz. E naquela cruz ele sofreu todo tipo de sofrimento, para que nessa vida e na vida eterna que está chegando, nós possamos viver toda sorte de alegria e de vida. Jesus ele é o pão da vida, e a palavra de Deus diz que ele nos oferece vida, e vida com abundância. E essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Eu estou muito feliz porque Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está tocando, e Deus vai tocar muito mais. Compartilhe esse vídeo, curte, para que muitas pessoas sejam abençoadas, porque a maior certeza que eu tenho é que com a nossa fé nós somos capazes de vencer, com a nossa fé nós somos capazes de crescer, com a nossa fé a gente vence o mundo, a gente vence toda dificuldade, a gente vence todo demônio, a gente vence tudo aquilo que se levanta. Então ore comigo, em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Jesus, eu quero que o Senhor faça, Jesus, em 2022, meu Deus, tudo aquilo, Jesus, que o Senhor não fez em toda a nossa vida, Pai. Na verdade, o Senhor vai fazer mais em 2022 do que o Senhor já fez, meu Deus, em toda a nossa vida, Pai. O Senhor vai nos prosperar abundantemente, o Senhor vai encher a nossa vida de alegria, de paz. As pessoas verão, olharão para nós e verão grandes coisas tem feito o Senhor na vida deles. Por quê? Porque nós decidimos crer, Pai. Porque nós cremos no Evangelho de Jesus. Porque nós cremos nas promessas do nosso Pai, e que o nosso Pai é todo poderoso, Pai. Restaura a identidade de cada um, Jesus, que está ouvindo. Cura, meu Deus, transforma, liberta, Pai, e prospera cada um, meu Deus, eu oro, agradecido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que acompanharam. Que Deus abençoe profundamente a cada um. Glória a Deus.